Havia uma cidade que acreditava ser eterna, e durante séculos o mundo inteiro concordou com ela. Suas muralhas tinham 90 metros de altura e eram largas o suficiente para 2 carruagens passarem lado a lado no topo. A cidade se estendia por quase 1.000 hectares, abrigando mais de 200.000 pessoas dentro de seus muros. Era a maior cidade do mundo conhecido, e seus habitantes sabiam disso com uma certeza que beirava o sagrado. No centro de tudo ficava o Palácio do Rei, uma construção que desafiava a imaginação humana em escala e ornamentação. E dentro daquele palácio, naquela noite específica, o rei Belzazar havia convocado 1.000 nobres para uma festa sem precedentes. 1.000 convidados. Não era apenas uma festa, era uma declaração de poder diante do mundo. Belzazar era neto de Nabucodonosor, o homem que havia destruído Jerusalém e levado seu povo para o cativeiro. Ele havia herdado o trono mais poderoso do mundo antigo, e essa noite era sua celebração pessoal desse fato. O vinho corria abundantemente, mas as taças usadas naquela noite não eram comuns. Eram vasos sagrados, roubados do Templo de Jerusalém décadas antes pelo próprio avô de Belzazar. Usar esses vasos era um gesto deliberado, uma profanação calculada, uma mensagem enviada ao céu. Belzazar queria demonstrar que os deuses de povos conquistados não tinham poder sobre Babilônia. Era um gesto de poder absoluto, ou talvez de arrogância absoluta. Às vezes, as duas coisas são impossíveis de distinguir. Do lado de fora das muralhas, a menos de 2 quilômetros, algo estava acontecendo que ninguém dentro do palácio havia considerado seriamente. O exército persa havia chegado meses antes e montado acampamento ao redor da cidade, e estava esperando com uma paciência que ninguém havia interpretado como ameaça real. Ciro, o Grande, era diferente dos conquistadores que o mundo havia conhecido até então. Ele não atacava por impulso, ele planejava. Belzazar sabia que o exército persa estava lá, mas não estava preocupado. As muralhas eram impenetráveis. O rio protegia a cidade por dentro. Babilônia era uma fortaleza perfeita. E de fato era. Nenhum exército havia conseguido romper aquelas muralhas em séculos de tentativas. Mas Ciro não estava tentando romper as muralhas. Ele havia encontrado algo completamente diferente. O rio Eufrates entrava na cidade por baixo das muralhas através de portões de grade e saía pelo lado oposto da mesma forma. Era o único ponto onde a cidade estava conectada ao mundo externo por algo além de portas de bronze. Os engenheiros de Ciro haviam estudado esse detalhe por meses e haviam concebido um plano que parecia impossível na sua simplicidade. Eles iriam desviar o rio, não romper as muralhas, apenas redirecionar a água que passava sobre elas. Por semanas, milhares de trabalhadores persas cavaram canais no deserto em silêncio, à noite, longe dos olhos dos sentinelas de Babilônia. E quando o canal estava pronto, em uma única noite, as comportas foram abertas. O rio Eufrates começou a esvaziar, lentamente, silenciosamente, sem que ninguém dentro de Babilônia percebesse. E enquanto o nível da água caía, o espaço sob os portões de grade foi aumentando, até ser suficiente para um homem passar por baixo. Os soldados persas entraram em formação silenciosa pelo leito quase seco do rio, caminhando sob as muralhas eternas de Babilônia. Nenhum alarme havia sido dado, nenhuma sentinela havia notado. A festa continuava no palácio. Antes que qualquer alarme fosse dado, eles já estavam dentro. A cidade mais protegida da história havia sido aberta pela própria água que a defendia. E então, precisamente naquele momento, no salão do banquete, algo aconteceu que paralisou a festa antes mesmo que o exército chegasse ao palácio. Uma mão apareceu. Apenas uma mão, sem corpo visível, sem rosto, flutuando no ar e escrevendo na parede do palácio. O salão de 1.000 pessoas ficou completamente imóvel. Ninguém respirava, ninguém falava. O rei Belzazar viu aquilo e suas pernas fraquejaram. A Bíblia descreve com precisão perturbadora. Seus joelhos começaram a bater um no outro. O homem que havia desafiado os céus usando vasos sagrados agora tremia diante de uma mão que escrevia no ar. Ele gritou por seus sábios, seus adivinhos, seus intérpretes de sonhos, qualquer um que pudesse decifrar o que estava escrito.
Os melhores intelectuais de Babilônia ficaram diante da inscrição, e nenhum deles conseguiu ler uma única palavra. O pânico começou a tomar o salão, e com ele uma pergunta que ninguém ousava formular em voz alta. Foi então que a rainha-mãe entrou no salão. Ela havia ouvido o tumulto do outro lado do palácio. Ela se aproximou do rei em pânico e disse uma coisa que o silêncio havia apagado da memória da corte. Havia um homem no reino, um ancião, um judeu que havia servido ao avô de Belsazar com sabedoria sobrenatural. Seu nome era Daniel, e ele havia interpretado sonhos impossíveis para Nabucodonosor, quando nenhum sábio da corte conseguia fazê-lo. Daniel foi convocado imediatamente. Guardas foram enviados para buscá-lo onde quer que estivesse. Quando Daniel entrou no salão, o ambiente mudou, não pela sua aparência, mas por algo que ele carregava consigo. O rei ofereceu ouro, riquezas e o título de terceiro homem do reino para quem decifrasse a inscrição. Daniel olhou para as recompensas e então disse algo que ninguém esperava ouvir de um homem naquela posição. Ele recusou as recompensas, disse que não queria nada do rei e então começou a falar. Ele lembrou ao rei o que havia acontecido com seu avô Nabucodonosor, como o poder o havia corrompido, como ele havia sido humilhado até reconhecer que havia algo maior do que ele. E então Daniel virou para Belsazar e disse: "Você sabia de tudo isso, e ainda assim fez o que fez esta noite. Você usou os vasos sagrados do templo do Deus que controla sua própria respiração, e exaltou ídolos de ouro e prata que não veem nem ouvem." Então Daniel olhou para a inscrição na parede e leu as 3 palavras que os sábios de Babilônia não conseguiam compreender: Mene, Tekel, Ufarsim. 3 palavras em aramaico que eram simples de ler, mas impossíveis de aceitar. Mene, o reino foi contado. Seus dias foram numerados, e o número chegou ao fim. Tekel, o rei foi pesado na balança, e foi considerado insuficiente. Ufarsim, o reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. O salão permaneceu em silêncio depois que Daniel terminou de falar. Um silêncio diferente do anterior. Era o silêncio de quem acabou de ouvir algo que não pode ser desfeito. Belsazar, para sua honra histórica, cumpriu a promessa. Daniel recebeu as vestes de púrpura e o título de terceiro homem do reino. Mas ambos sabiam que aquele título não duraria nem até o amanhecer. Enquanto isso, nas ruas de Babilônia, os soldados persas já haviam tomado pontos estratégicos da cidade. A cidade que nunca havia sido conquistada estava sendo tomada de dentro, enquanto seus governantes ainda sentavam ao banquete. Os portões internos do palácio foram alcançados, e os guardas que deveriam defendê-los não estavam em posição de combate. Belsazar foi morto naquela mesma noite. A Bíblia não elabora os detalhes, apenas confirma o fato com uma economia perturbadora de palavras. E quando o sol nasceu sobre Babilônia, o nome do rei que governava a cidade era Dário, o Medo. Babilônia não foi destruída naquela noite, ela foi simplesmente transferida de mão, quase sem resistência, quase sem sangue. É uma das ironias mais perturbadoras da história humana. O maior império do mundo antigo não caiu em batalha épica, caiu em uma festa. Mas há algo ainda mais perturbador nessa história do que a queda em si. E é aqui que os historiadores começam a baixar a voz. O profeta Isaías havia escrito sobre a queda de Babilônia com detalhes específicos. Havia descrito festas interrompidas, portas abertas de noite, um invasor chegando do leste. E Isaías havia feito isso aproximadamente 150 anos antes de Ciro nascer. O texto de Isaías não apenas descreve a queda de Babilônia, ele nomeia o conquistador, pelo nome, Ciro. Esse detalhe específico divide o mundo acadêmico há séculos. Uns argumentam que o texto foi escrito depois, outros encontram evidências de que não. O debate continua, mas o fato histórico da queda de Babilônia, exatamente como descrito, não está em disputa por nenhum dos lados. O cilindro de Ciro, descoberto em 1879, confirma que o rei persa entrou em Babilônia sem batalha e foi recebido como libertador por parte da população. Aquela noite de festa havia anestesiado não apenas o rei, mas toda a estrutura de defesa de um império. E há um padrão nessa história que vai além de Babilônia. É o padrão de civilizações que confundem segurança com invulnerabilidade. A muralha era real, a força era real, mas a arrogância que impediu Belsazar de levar a ameaça a sério foi mais decisiva do que qualquer exército. Babilônia sobreviveu como cidade por mais séculos depois daquela noite, mas nunca mais como centro de poder independente. Alexandre o Grande passou por ela séculos depois. Disse que queria torná-la capital de seu império. Morreu antes de poder fazê-lo.
E depois de Alexandre, os séculos foram desfazendo o que os exércitos não conseguiram. Hoje, o lugar onde ficava o maior palácio do mundo antigo é pó e silêncio no interior do Iraque, a 100 quilômetros ao sul de Bagdá. Arqueólogos encontraram lá os alicerces do salão de banquetes, o mesmo onde Amon escreveu na parede naquela noite. E a inscrição na parede ainda é citada 2.500 anos depois, em discursos políticos, em análises de poder, em sermões e em salas de aula. Toda vez que alguém poderoso se esquece de que poder tem limite. Toda vez que uma civilização confunde grandeza com permanência. A última noite de Babilônia não é apenas história, é um espelho. E o que ele reflete depende de quem está olhando.